Diante do chamado, eu posso responder a Deus positiva ou negativamente. Não é só a minha resposta, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Você tem um livre-arbítrio. Sabendo, evidentemente, que quando Deus chama, há recompensas, amém? E se você não executa o chamado de Deus, você pode sofrer danos também. Não é simplesmente você desconsiderar o chamado e dizer, existem pessoas que desconsideram, e hoje a gente vê um índice muito alto de pessoas que desconsideram o ofício, o trabalho na casa do Senhor. Aí eu trabalho, sim, mas não tem responsabilidade com nada. Elas desconsideram. Vou citar um exemplo, é só um exemplo, tá? O camarada diz que quer ser pastor, mas enquanto diácono, ele desconsidera totalmente o ofício do diaconado. E aí? Você acha que vai cumprir o chamado de Deus na vida dele? Não vai. Ele nunca vai chegar. Não é que Deus não queira. É porque ele está desconsiderando aquilo que ele recebeu naquele momento. Amém? Então Deus nos chama, e diante do chamado de Deus nós podemos responder ou não responder. Nós podemos obedecer ou não obedecer. Nós podemos cooperar ou não cooperar. Nós podemos seguir completamente, parcialmente, ou não seguir de jeito nenhum o chamado. Amém? Eu achei muito interessante. Nós podemos seguir completamente, parcialmente, ou não seguir de jeito nenhum. Deus quer que a nossa resposta seja sim, e Deus quer que o nosso coração seja colocado completamente naquilo que Ele chamou. Amém? Porque há uma possibilidade de você dizer sim para o Senhor, e no meio do caminho, você começar a dizer não em algumas coisas. Há uma possibilidade. E aí, isso é o que está mais acontecendo hoje, é o que a gente mais vê. Pessoas vêm para o ministério e elas vêm cheias de alegria, pulando de alegria. Quando chega no meio do caminho, elas dizem, eu não sei se é bem isso. Não sei se foi bem para isso que Deus me chamou. Nem sabe, nem nunca vai saber. Porque o chamado ele pode ser feito completamente por nós, mas também ele pode ser feito parcialmente. Se nós deixarmos e nos envolvermos com as coisas da vida, com os prazeres da vida, nós podemos ter o chamado, ter dito sim para o chamado, mas nos atrapalhar no meio. E Deus não quer que a gente pare no meio, Deus não quer que a gente retroceda. Deus não quer que a gente faça em parte. Deus não quer que a gente conclua, que a gente faça 10%, ou 90%, ou 99%. Deus quer que você faça 100% daquilo que Ele lhe chamou para fazer. Deus não te chamou para fazer 95,9% ou 99,9%. E é por isso que muitas vezes Deus nos repreende, porque nós temos uma ideia de que se nós fazemos 99%, nós merecemos muito elogios e tem que ser tudo a favor. Você já viu na empresa, às vezes existem pessoas que dizem assim, você faz 99%, ninguém diz nada. Quando você erra 1%, aí a pessoa fala, é claro. Sabe por que a pessoa fala no 1%? Porque ela quer que você acerte 100%. Não se irrite quando a pessoa fala daquele 1% que você errou. Porque se ela está falando é porque ela quer que você não acerte 99%. Ela quer que você acerte os 100%. E assim é Deus. Amém? E dentro do chamado, nós temos que responder completamente a esse chamado de Deus. Porque se nós respondermos ele parcialmente, há um grande risco da gente retroceder, porque aquilo vai começar a ficar pesado. Nós podemos retroceder, se não respondermos a 100% ao chamado de Deus. Amém?
Não podemos reconhecer ou cumprir o nosso chamado sem a ajuda de Deus, isso é verdade. Entretanto, Ele requer um certo nível de cooperação da nossa parte para com Ele. E assim Ele vai abençoar. Ele vai pegar junto, vai pegar firme. Nós não podemos executar aquilo que Ele nos chamou sem Ele, é verdade, sim. Mas Ele é parte disso aí. O Espírito Santo é o quê, queridos? Ele é ajudador, auxiliador, já falei isso aqui outra vez. E é verdade. Ele nos deu o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos ajudar. Ele não deu o Espírito Santo para fazer. Porque há algo que eu tenho que fazer, algo que somos nós que temos que fazer. O Espírito Santo, ele é ajudador, ele é auxiliador. Deus nos ajuda no nosso chamado. Ele nos auxilia no nosso chamado. Mas somos nós que temos que fazer. Porque nós somos as mãos dele aqui na terra, somos a boca dele aqui na terra. Amém? Não é ele que tem que descer do céu e fazer, não, nós temos que fazer. Amém? Dentro do chamado nós temos que entender que nós temos algo a fazer, temos uma parte a fazer. Senão nós vamos ficar, queridos, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, vindo à igreja, sentados no banco, dizer, eu não sei qual é o meu chamado. E de fato nunca vai saber. Com a cabeça cheia de dúvidas, será que Deus me chamou para isso, para aquilo? Sabe por quê? As pessoas ficam com dúvida nessas questões porque não fazem nada. Porque não fazem, não cumprem sequer os chamados, que são chamados gerais para a igreja. Como eu falei no início, o Ministério da Reconciliação, por exemplo. Elas ficam cheias de dúvida. Quando você começa a fazer algo para Deus, é impossível, eu digo isso sem medo de errar. Quando você começa a fazer algo para Deus, é impossível que você fique desorientado em relação ao teu chamado. É impossível. Porque com certeza vai testificar no teu coração, você trabalhando. Quando Deus chamou Davi, Davi estava fazendo o quê? Estava trabalhando. Deus não gosta de desocupados. Deus não gosta de cristãos desocupados, cristãos que simplesmente vêm à igreja. E para eles está tudo bem, está tudo certo. Eu vou à igreja, vou ouvir a palavra, eu vou voltar para a minha casa. São cristãos desocupados. Eu acho que, segundo o índice do IBGE do céu, 95, estou brincando, não vou arriscar dizer número não. Mas grande parte dos cristãos hoje são desocupados. Eles trabalham, sim, trabalham muito no secular. Mas para Deus não fazem nada. Aí dizem, mas eu estou com dúvida a respeito do meu chamado. Sim, você vai morrer com dúvida. Porque você precisa se mover, você precisa fazer alguma coisa. Porque Deus vai te chamar você fazendo alguma coisa. Deus vai testificar no teu coração quando você colocar os seus pés e as suas mãos para trabalhar. Você vai sentir, você vai ouvir Deus falar com você. Dizer, filho, eu quero te usar naquilo ali. Porque Deus observa aqueles que trabalham, Deus não observa aqueles que estão sentados. Deus estava observando o coração de Davi há tempos. Quando Davi pegou o leão e salvou as ovelhas do leão, e quando veio o urso, Davi foi e acabou com o urso também, Deus estava observando a valentia de Davi, o coração de Davi. Davi não era do tipo que acordava às 10 horas da manhã. Davi não era do tipo que ia simplesmente ao templo e para ele estava tudo bem. Não, ele queria fazer algo. E aquilo que ele estava fazendo naquele momento, ele fazia com o coração, ele fazia bem. Então se você está, querido, exercendo alguma função na igreja, faça e faça de coração, faça e faça bem. Porque Deus vai te levar a outro nível. Deus vai te entregar outras responsabilidades. Deus vai te dar mais trabalho, porque Ele gosta de pessoas que trabalham, Ele não gosta de preguiçosos. Amém? E o teu chamado ele vai ser manifesto. Ele vai ficar muito claro. Quando você começar a fazer isso aí. Amém? Deus chama e capacita. A capacitação, a capacidade vem de Deus, não vem dos homens. É isso que eu me maravilho com isso. Ele chama e Ele dispõe a capacidade para a pessoa.
Ele chama e diz, olha, todas as suas armas são essas aqui. Se arme, vista a armadura. Pegue todas as armas. Eu tenho algo para que você execute aqui nessa terra. Eu tenho algo para fazer por meio das tuas mãos. A última vez que eu ministrei, eu citei uma frase do ministro que veio aqui. Ele disse uma frase que me chamou a atenção. Eu vou repetir. Ele disse, é muito filho, mas poucos soldados. Poucos são soldados. E é verdade. O exército na terra aqui do Senhor está um pouco desfalcado. Porque a consciência de filhos nós temos demais. E receber tudo que o pai tem e tudo mais. Mas filhos que colocam a roupa, vamos para a guerra, vamos guerrear pelo nosso pai, pelo nosso reino. Está faltando, não está? Queremos as bênçãos, os benefícios, mas nos esquecemos que há uma obra a ser feita. Nos fechamos no nosso mundo e queremos todas as nossas necessidades supridas, tudo perfeito, tudo maravilha. Todo mundo liberto, todo mundo salvo e tudo certo. Mas eu acho não, deixa eu te lembrar. Nós estamos em meio a uma guerra. Estamos em meio a uma guerra. Porque se fosse só isso, querido, se ser crente ou filho de Deus ou cristão, é só isso, é só vir à igreja, ouvir a palavra e voltar para casa e não fazer mais nada. E receber as bênçãos de Deus e tudo certo. Você não estaria mais aqui. Porque o lugar que está reservado para nós é muito superior a isso aqui. E se o projeto de Deus fosse só esse, Ele já tinha voltado, já tinha nos levado. Mas se você está aqui é porque ainda há algo que você precisa fazer. Pastor, por que eu estou aqui? Porque é algo que você precisa fazer. Pastor, desde que eu era pequeno eu escuto Jesus vai voltar porque Ele não voltou, porque você ainda não fez nada. Nós não fizemos nada. Eu acho que se Paulo, cristãos, não vou dizer Paulo, mas eu vou dizer cristãos como Paulo, como Pedro, Estevão. Você acha que se eles tivessem cristãos como ele hoje, você acha que nós estaríamos aqui ainda? Acredito que não. Porque eles já teriam conseguido alcançar muitas nações. Caruaru já teria sido alcançado, pode ter certeza. Porque Paulo, querido, conseguiu alcançar toda a Ásia. Nações inteiras. Isso se chama integridade de um chamado. Integridade não, desculpa. Isso se chama responder a um chamado integralmente e não parcialmente. Responder ao chamado integralmente e não parcialmente. E quando nós fizermos isso, nós vamos ver. Estaremos com o Senhor na glória. Ele vai voltar rapidinho. Porque as promessas vão se cumprir. A palavra vai ser ministrada. As pessoas vão ouvir. Quando nós saímos do nosso aconchego, do nosso lugar de conforto, do nosso lugar de simplesmente filhos. Não estou querendo dizer que você vai deixar de ser filho. Mas eu estou querendo dizer que você tem que ser um filho soldado. Você tem que ser um filho, mas um filho soldado. Um filho que luta, um filho que vai à luta mesmo. Um filho que destrói as obras do diabo. Um filho que não se conforma com esse mundo. Um filho que não se conforma com as obras que o diabo e com tudo que o diabo tem lançado nesse mundo. A nossa consciência de filho tem que ser essa consciência também. Temos que ter a consciência que também temos um pai, mas um pai que cobra também. Devemos considerar a bondade e também a severidade de Deus. Um pai que cobra também. Amém? Abra sua Bíblia. Salmos 78. Salmo 78.
Eita, glória. Acho que os irmãos estão dizendo, pastor, no frio desse, faço não. Tem que ser uma palavra de vitória, não uma palavra de... E tem vitória maior do que essa, irmão? Oxi. Salmo 78, 70. Só para brincar, descontrair, que eu estou vendo vocês tão quietinhos que eu estou... 78, 70. Eu lembrei daquele que eu sempre comento com o senhor, do bálsamo, né? O bálsamo. Amém. 78, 70, a palavra de Deus diz assim: escolheu Davi, está falando de Deus, tá? Escolheu Davi, seu servo, tirando dos apriscos do rebanho, do cuidado das ovelhas, o seu povo Israel, sua herança. E ele os pastoreava com coração irrepreensível, e com a perícia de suas mãos os conduzia. Amém. Nesse trechinho aqui que a gente deu, a gente vai aprender 3 coisas. 3 coisinhas básicas: chamado, caráter e perícia. Perícia, entenda-se por perícia, habilidade. Amém? Chamado, caráter e habilidade. A gente vai ver aqui que no verso 70, escolheu Davi seu servo, tirando do aprisco dos rebanhos. Quem escolheu Davi? Quem escolheu Davi? Deus. Eu compreendo nisso que o chamado de Deus, ele é soberano. Ele é soberano, ele está acima de tudo e de todas as coisas, de qualquer coisa natural que você possa imaginar ou que você possa pensar. E quando eu compreendo isso, que o chamado de Deus é soberano, eu compreendo também de que dentro desse chamado nada, havendo uma cooperação de você para com o chamado de Deus, nada pode parar. Quando Deus chama, Ele já chama na certeza. Eu chamei porque deu certo. Quando Deus chama, Ele chama com uma certeza. Eu chamei, Ele já chama vendo o final. Quando Deus chama para uma obra, Ele já chama para aquela obra vendo o final. O final em Deus, concluído, é certo. Concluído. Ele vê tudo certinho lá, o final. Então a palavra diz aqui no Salmo 70 que Deus escolheu Davi. Soberania do chamado. Deus poderia escolher qualquer pessoa, mas a palavra diz que Ele achou Davi, homem segundo o coração dele, que agradava, valente, que fazia tudo conforme o Senhor ordenava. Por que Deus chamou Davi? Porque Ele viu em Davi coragem para obedecer, coragem para fazer. Não que Davi já fosse capacitado em si, mas as atitudes de Davi, mesmo antes de Deus chamar, já mostraria quem ele seria dentro do chamado de Deus. E Deus confiou e chamou Davi, homem segundo o coração de Deus. E a palavra diz lá em Atos que Deus achou Davi homem segundo o seu coração. Por quê? Porque ele faria tudo conforme Deus o mandaria fazer. A primeira coisa que eu aprendo, dentro do chamado, nós temos que fazer tudo conforme Deus mandou a gente fazer. A gente não pode fazer do nosso jeito. Eu acho que assim é melhor. Mas eu acho que assim é dessa forma. Sim, mas não tem que ser eu acho. Tem que ser da forma que Deus sabe que deve ser feita. Amém? Porque Ele já vê o início, Ele já vê o fim. Nós precisamos confiar nele. Mas aqui no verso 72 ele diz: e os pastoreava com um coração irrepreensível. Coração irrepreensível, querido, em outras versões, tem a versão de João Ferreira de Almeida, diz assim: e o tirou do cuidado dos que acharam... Não, peraí, eu anotei errado aqui. Mas a versão de João Ferreira de Almeida, ela diz aqui, tá certo? Aqui no verso 72,
e os pastoreava com um coração irrepreensível. Ele disse, com um coração íntegro. Integridade de coração. Chamado é soberano. Amém? Depois do chamado vem o desenvolvimento do caráter daquele que Deus chamou. Pastor, eu tenho um chamado, sim. Desenvolva o caráter de Deus na sua vida para que ele seja cumprido aqui na terra. Chamado sem caráter, querido, é desastre. Pessoas mau caráter estão se perdendo no meio do caminho. Pessoas que não estão sendo provadas e atestadas por Deus, mas pelos homens. Porque falam bonito, porque pregam bonito, porque cantam bonito. Esse é chamado de Deus. Lembra de Samuel? Samuel chegou lá na casa de Jessé. Ele olhou logo que a aparência. Cada camarada bonito, forte, né? Alto. Mas Deus disse para ele, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Amém? Então, dentro do chamado, você tem que entender, caráter é prioridade. Tem que ter um caráter aprovado por Deus. Você precisa incorporar o caráter de Deus na tua vida. As atitudes de Cristo, elas precisam ser reais na tua vida. Porque o que define o chamado não é a forma que ele fala, não é a forma que ele prega, não é a forma que ele canta. Não é a forma que ele se comporta no templo, na igreja, não. É na intimidade com Deus. É quando ele está sozinho, é quando está com as pessoas. A igreja primitiva, tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim, em Antioquia, eu acho o nome da cidade, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Eles foram reconhecidos como cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Porque tudo que Cristo falava, eles deram continuidade, eles continuaram fazendo. Da forma que Cristo amava, eles continuaram amando. Da forma que Cristo se compadecia das pessoas, eles continuavam fazendo. Pastor, eu tenho um chamado. Caráter. Trate em cuidar do seu caráter. Traga o caráter. Personifique a pessoa de Deus na sua vida, no seu caráter. Eu sei que quando nós nos convertemos, tem muita coisa que a gente precisa mudar. A gente mentia, a gente fazia coisas erradas, roubava até. Pessoas até faziam coisas piores. E quando elas vêm, a mudança não vem do dia para a noite. Amém? Mas observe nesse texto que a gente leu. Deus chamou Davi, tá certo? Mas aqui no verso 72 ele dizia, ele os pastoreava com um coração irrepreensível. Isso chama-se caráter. Com integridade. Porque o chamado de Deus, aquele que é chamado por Deus, ele tem que ter o caráter aprovado por Deus. Amém? A palavra diz aqui ainda, na parte 2 aí do verso 72, ele diz, com perícia de suas mãos o conduzia. Perícia trata de habilidade. Dentro do chamado são 3 coisas. É chamado, Deus chama, eu respondo. Deus vai começar um processo em minha vida, por meio da minha colaboração com esse chamado. Mudando o meu caráter, mudando aquilo que precisa ser mudado. Depois, as habilidades, elas serão dadas. Amém? Porque Davi, ele não governava o povo de qualquer jeito. Davi governava o povo com habilidade, com sabedoria. É isso que a palavra está dizendo aqui. Sabedoria, integridade, habilidade. Aí volto a dizer aquilo que eu falei no início. Habilidade, fazer bem aquilo que você foi chamado para fazer. Deus exige a habilidade dos filhos. Pastor, como é que eu consigo a habilidade? Você consegue a habilidade respondendo ao chamado de Deus, entregando a sua vida para Ele, se dedicando na palavra. Ah, como eu queria ser um grande pregador um dia, aí passa uma semana sem ler a palavra. Ah, pastor, mas eu estou escutando ministrações, eu escuto ministrações no YouTube, eu escuto todo mundo ministrando. Você nunca será um bom pregador.
ou um pregador que Deus quer que você seja. Ah, pastor, eu queria cantar, eu queria ser um grande cantor, eu queria cantar, mas não move uma palha em direção àquilo. A habilidade, querido, a habilidade, o chamado, o caráter, a habilidade. Você precisa compreender isso. E a habilidade é uma responsabilidade sua também. Porque Deus dá o dom, mas o desenvolvimento desse dom depende de você. Você que é chamado, você que tem um chamado de Deus, então comece a agir em conformidade àquilo que você foi chamado. Você foi chamado para ministrar, então comece, então estude a palavra. Então escute, ouça o que ela diz, leia, busque comunhão, busque a presença, busque estar perto de Deus para aprender, para fazer bem aquilo que Ele te chamou para fazer. Só o chamado não adianta de nada. Amém? Perícia é aptidão, competência, amém? Para fazer algo. A comunhão com Ele habilita-nos a servir com integridade. Como é que eu vou ter integridade? Comunhão com Deus. Como é que eu mudo meu caráter, pastor? Comunhão com Deus. Olha como é difícil. Como é que eu mudo? Comunhão. Quanto mais você anda com Ele, mais você fica parecido com Ele. Amém? Mas você vai exalar o bom perfume do Senhor Jesus. Amém? Se você, se considera só um crente que vem à igreja, que seu caráter vai permanecer o mesmo. Não vai mudar nada. Porque o que muda caráter não é a igreja, o que muda caráter é Cristo. Amém? O que muda caráter é comunhão, é você estar perto de Deus, é você buscar o relacionamento com o Senhor. Porque se templo mudasse o caráter, a gente teria muita gente aí, e até mesmo dentro da igreja com o caráter mudado. Mas nem todos que estão dentro da igreja estão ainda com o caráter mudado. Por quê? Porque falta a comunhão, falta buscar o relacionamento com Deus. É chamado, busca relacionamento com Deus. Amém? Para que você tenha um caráter aprovado por Ele. Seja competente naquilo que você faz, faça da melhor forma. Eu fui chamado para fazer algo, então eu vou fazer o melhor, vou fazer da melhor forma possível. Ninguém vai fazer melhor do que eu na face da terra. Não é pecado você pensar dessa forma. Ninguém fará melhor do que eu vou fazer o melhor, Senhor, vou fazer o melhor, eu vou me dedicar, eu vou fazer conforme o Senhor me chamou para que eu faça. Mas em contrapartida, a gente vê, eu tenho chamado. Eu tenho chamado. Eu tenho chamado. Sim. Amém, Jesus. Jesus vai voltar e você, eu tenho chamado, Senhor. Você sentado no banco, na cadeira. Você tem um chamado, querido. Isso é muito importante, eu sei. Amém? Mas haja em conformidade com esse chamado. Amém? Amém. Abra sua Bíblia lá em Marcos. Marcos capítulo 3, verso 13. Marcos 3, 13. A palavra de Deus diz assim: Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria. E eles foram para junto dele. Diga, chamado feito, chamado respondido. Amém? E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e pudessem enviar a proclamar. Queridos, a mesma coisa que a gente viu lá no Salmo 78, a partir do verso 7 e 2, a gente viu, a gente vai ver aqui a mesma coisa também. Jesus subiu ao monte, a palavra diz, e ele chamou. E eles foram para junto de Jesus, chamou os 12.
Observem, um chamado específico. Jesus não chegou e chamou, não, todo mundo vai ser meu discípulo agora, não. Chamado específico, para quê? Para estar perto dele. Aqui no verso 14 ele diz, ele escolheu os 12, qualificando como apóstolos, para que convivessem com ele e pudessem enviar a proclamar. É um processo, o chamado é o processo, chamado soberano. Jesus chamou, eles foram. Mas Jesus chamou para estarem com quem? Estarem perto deles. Por que perto deles? Será que Jesus chamou e no outro dia Jesus disse, olha, vão-se embora, expulse aí os demônios, você já pode fazer tudo. Não. Está perto deles, chamou para estar perto deles, para conviver com eles. Por quê? Para que eles pudessem aprender, para que eles pudessem mudar o caráter deles, para que eles pudessem agir de acordo com aquilo que o mestre agia, para que eles pudessem aprender e ver e fazer de acordo com o que o mestre fazia. Jesus não chamou e no outro dia eles já estavam qualificados como apóstolos. Aqueles ali são os apóstolos. São não. Foi só um chamado, e eles responderam aquele chamado, mas eles responderam como pastor, estando perto de Jesus, andando com Jesus, dando tempo para aprender, errando, tropeçando, mas estavam perto. Estavam perto dele, aprendendo, mudando o caráter, mudando as ideias. E um monte de tantas outras coisas que eles pudessem pensar, eles estavam mudando, eles aceitaram passar por uma lavagem cerebral. Quantos aceitam aqui? Ou aceitaram, né? Esse negócio da lavagem cerebral é muito forte, pastor. Pois é. É isso que Deus faz conosco mesmo. Amém? E dentro do chamado não é diferente. Então eles foram e ficaram perto de Jesus, e andaram com Jesus, e viram os milagres, e ouviram os ensinamentos. E só depois, e você vê aqui, é um processo. Ainda no 14, na parte final, ele diz, para que convivessem com ele e os pudesse enviar e proclamar. Primeiro eles tiveram que fazer o quê? Conviver com ele. Depois da convivência, depois da mudança, depois da transformação de caráter, ele enviar e proclamar o quê? Proclamar aquilo que eles tinham ouvido. Isso é chamado, querido, isso é chamado respondido, isso é chamado respondido. Chamado respondido não é simplesmente você dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem mais quer enviar é Deus. Mas está faltando pessoas que tenham o coração aberto. Está faltando a igreja olhar para os projetos de Deus. Olhar para as coisas que são do Pai. Esquecer um pouquinho os nossos projetos. E olhar para os projetos de Deus. Porque, como eu disse no início, todo chamado é condicionado à vontade do Pai, à vontade de Deus, não são a vontade de homens. Precisamos olhar para a vontade dEle, para aquilo que Ele quer, para aquilo que Ele quer executar aqui na terra, para aquilo que Ele quer fazer nesses últimos dias. Será que nas nossas orações nós estamos dizendo, Pai, o que é que o Senhor quer fazer aqui na terra? O que é que o Senhor quer executar? Eu estou pronto, eu estou disponível. Eu quero fazer, eu quero, ainda que seja envergonhado, eu não vou desistir. Mas pessoas hoje elas não querem mais ser envergonhadas por conta do Evangelho. Não. Eu tenho que fazer, eu quero a glória do Evangelho. Mas se esquecem que esse Evangelho que nós pregamos para o mundo é loucura. Não existe glória para o mundo, para esse Evangelho que nós pregamos, não. Existe mesmo vergonha, eles olharem para você e te maldizerem por isso. Mas não tem problema. Qual a glória, pastor? Então a glória é que eles se convertam. E pronto. Você vai receber o seu galardão no céu. Mas não queremos mais. Queremos a glória do Evangelho. O que é a glória do Evangelho, pastor? É ser famoso por conta do Evangelho. Eu quero pregar para grandes multidões. Eu quero aparecer lá na Rede Globo, no programa do domingo. Essa é a glória que as pessoas buscam hoje. Que de fato eu disse, a glória do Evangelho não é a glória do Evangelho, né? É a glória do diabo mesmo, a glória que o mundo pode dar. Amém? Mas ninguém quer ser perseguido. Ninguém quer sofrer humilhação. Ninguém quer sofrer perseguição. Diante de qualquer coisa já desiste. Amém?
vou encerrar por aqui, tá certo? Mas existem muitos chamados na Bíblia que eu falei no início sobre 3 coisas. Chamado pode ser respondido parcialmente ou completamente. A gente vê Isaías que respondeu ao chamado do Senhor. Mas a gente vê também Saul, que respondeu parcialmente ao chamado do Senhor. Ele respondeu e no meio do caminho ele desobedeceu a Deus. E a gente vê, é claro, Davi, como eu já citei bastante aqui em Atos, no capítulo 13, no verso 22, a gente vai ver que Davi, de fato, ele respondeu o chamado do Senhor. Amém? Eu estou encerrando aqui, queridos, mas que você, de fato, possa refletir e meditar nessas coisas. Amém?